Instituição Conscienciocêntrica Série Exológica. Há 4 anos atrás, em abril de 2016, eu visitava o CAEC pela segunda vez e conheci a Consecutivos, a Instituição Conscienciocêntrica Série Exológica, a primeira na Terra, a primeira vez que as pessoas estudam de forma paracientífica e cosmoética as possibilidades de retropersonalidades, ou seja, algumas hipóteses de quem a pessoa acha que foi. No meu caso, eu já desconfiava, que eu tinha alguns aspectos muito diferentes dos meus pais atuais, dos meus genitores. Eu fui pesquisando, fui analisando o que seriam esses traços, e o que me fez estudar Conscienciologia lá no início, comecei a Conscienciologia em 2008, é mais esse aspecto aí sobre retrovidas, que na época eu conhecia só como vidas passadas. Aí eu fui estudando a Conscienciologia, fui inteirando dos assuntos, e em 2010, no fim de 2010, parece que foi inaugurado a Consecutivos. Quando inaugurou a Consecutivos, eu falei, é isso mesmo que eu quero estudar, é isso, eu dou certo com esse pessoal, eu tenho afinidade com esse pessoal. Então, minha ida nesse evento retrocognitivo lá, Série Exológico Exótico, em 2016, confirmou muito o que eu preciso fazer lá dentro da Consecutivos um dia, ou seja, provavelmente eu irei ser voluntário ali futuramente. Então, essas coisas de estudos de retrovidas, de vidas passadas, tem que ter muita paracientificidade, ou seja, porque se a pessoa for analisar com a imaginação desvairada, ela cometerá erros, e esses erros ela perderá a credibilidade, como muitos espíritas faziam. O professor Valdo conta algumas histórias interessantes, engraçadíssimas, que o pessoal suspeitava que ele tinha sido determinadas personalidades. E o mais interessante é quando você é sério nos seus estudos e quando você passa uma confiança nos seus vídeos, na sua postura, nas suas energias. Recentemente eu mandei uma pergunta lá para o Laínio Lodge, e ele confessou que certas pessoas lá pensaram que ele era determinada personalidade lá, que não tem nada a ver com quem ele realmente foi lá na África. Aí eu analisei, isso não acontece só comigo, essa questão de se decepcionar com certas pessoas que estão estudando a Conscienciologia, Ou seja, não todas as pessoas consideram, nem todas, na verdade 20%, na minha opinião, das pessoas que estão dentro da Conscienciologia atualmente são teóricas e práticas, teáticas, porque não é fácil mesmo. O professor Valdo vivia falando, e eu achava que ele estava exagerando, mas ele estava certo, não é fácil você colocar o paradigma consciencial na prática, de forma teática, porque existe muitas injunções nessa vida atual, a questão da mesologia, a questão de pressões sociais, a pessoa acaba desviando, ela não segue o que ela programou no extrafísico, caso ela seja intermissivista mesmo. Muitas das vezes a pessoa adentra na desviologia e acaba desviando. Então a questão do estudo paracientífico das personalidades consecutivas, ou seja, das retrovidas, das retropersonalidades, faz a consciência ter mais noção de quem ela é, faz a pessoa ampliar o autoconhecimento. Por exemplo, esse traço de romantismo meu não é só de uma vida, eu achava que era herdado só apenas da genética da minha mãe, porque a minha mãe é muito emocional. Não, amplia, veja para você ver a lucidez consciencial elevando a questão do seu autoconhecimento. Então, quando você começa a pesquisar, começa a analisar suas posturas, por exemplo, eu tenho um traço muito forte até hoje, puritanismo. Sou um cara muito sério, puritano, sabe? Que às vezes quero cobrar isso dos outros. Imagina, na era das conzelas aí, das consciências urbanizadas, e eu ainda puritano. São extremos, entende? Aí você vai analisando, por que eu ainda tenho esse traço, por que eu ainda tenho facilidade de escrever, por que eu tomei um esbregue provavelmente no intermissivo, que é no intervalo entre as vidas, para não ficar mergulhado nessas literatices. Desde o ensino médio eu não gosto muito, mas aí tem gente ganhando dinheiro com meus livros aí que eu escrevi na questão de booktuber. Então tem de tudo nessa vida. Você tem que ficar tranquilo, não adentrar naquela questão da síndrome do ostracismo, Às vezes lá no passado, no passado dessa vida mesmo, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, 24, 25, eu ainda queria ser muito reconhecido pelas minhas características, pelos meus traços fortes, mas hoje eu estou mais tranquilo a respeito disso, porque isso tem a ver com ego, tem a ver com o sucesso que você fez em outra vida. No meu caso, eu já fui famoso, já fui milionário no século XIX na Terra da Rainha, então isso fica gravado na sua memória.
Então, eu jamais imaginaria que chegaria em 2020 sabendo que eu fui o Jean-Baptiste Poquelin lá na França também, o mais conhecido como Molière, e o Charles Dickens e o Charles Miller. Então eu consegui descobrir 3 vidas com a minha capacidade de investigar, de levar a sério os insights parapsíquicos dos amparadores extrafísicos que sempre estão me auxiliando aí nessa jornada aí dos estudos do paradigma consciencial abertamente, e eu colocando aqui virtualmente para quem quiser interagir, comentar, fique à vontade. Eu já estou tranquilo a respeito das minhas confirmações parapsíquicas, porque a questão da paraperceptibilidade desenvolvida, a pessoa chega num nível que ela não fica mais afobada, ela já sabe lidar com a sua capacidade de enxergar além das aparências. Às vezes a capacidade parapsíquica é tão forte que a pessoa recebe um insight que determinada pessoa foi aquela personalidade, e ela vai investigando as personalidades, as características daquela personalidade, e bate direitinho o temperamento, entende? Então, estudar o temperamento, estudar os traços da personalidade, estudar muito biografia, apesar de que em muitas biografias as pessoas acabam só colocando coisas positivas na maioria das vezes, então aí você vê que tem muita gente que não fala a realidade da personalidade. Então fica a dica aí para as pessoas que querem estudar vidas passadas de forma séria, paracientífica. Tem a instituição conscienciocêntrica chamada Consecutivos lá em Foz do Iguaçu. Então não acredite em nada que eu estou falando aqui, tenha seu princípio da descrença, refute, analise, reflita bastante e não vai no meu bico assim de forma rápida. Então utilize sua capacidade mental somática e questione tudo nessa vida. É questão da omniquestionologia. Valeu, até a próxima segunda.